Isaías 53 surge como uma daquelas passagens que fazem a gente parar, respirar fundo e pensar: tem algo aqui que vai muito além do que os olhos veem. Esse capítulo faz parte de um bloco de profecias chamado Cântico do Servo Sofredor. Estamos falando de um tempo em que Israel estava enfrentando crises profundas, tanto espirituais quanto políticas. O povo ansiava por redenção e Deus, em sua fidelidade, revelava caminhos surpreendentes. A verdade é que esse trecho não está ali por acaso. Ele carrega uma densidade profética impressionante. A linguagem usada por Isaías não é direta como uma receita de bolo, mas sim simbólica, cheia de camadas e expressões fortes. Ele fala de um servo que seria rejeitado, desprezado, alguém que carregaria dores que não eram dele. Ora, se a gente lê isso com atenção, parece mais um retrato falado do que um simples poema antigo. Aliás, o estilo do texto, com suas contrações naturais e expressões idiomáticas, aproxima a mensagem do coração humano, como se Deus dissesse: eu entendo sua dor. A conexão é instantânea, mas, veja bem, é aqui que o jogo vira. Isaías 53, apesar de estar no Antigo Testamento, já começa a pintar o quadro de Jesus com traços intensos. Um homem de dores, familiarizado com o sofrimento, rejeitado pelos seus. Isso soa familiar? É como assistir a um trailer antigo de um filme que só estrearia séculos depois. E esse filme, meu amigo, mudaria o mundo. Não tem como não sentir aquele frio na barriga quando a gente percebe isso. Agora, antes de seguir em frente, é bom lembrar: muitos ainda acham que o tal servo é Israel. Faz sentido? Em partes. Mas será que essa interpretação dá conta de toda a profundidade do texto? Aí a conversa esquenta. Vamos nessa. O que alegam para dizer que se trata de Israel? Alguns estudiosos e líderes judaicos afirmam que o servo sofredor de Isaías 53 representa o próprio povo de Israel. E olha, à primeira vista até parece fazer sentido. Afinal, Israel realmente sofreu perseguições, exílios, rejeição, e não foram poucos. Essa interpretação costuma aparecer em debates, como uma forma de afastar a ideia de que Isaías estaria profetizando sobre Jesus. Mas será que esse encaixe é tão exato assim quanto parece? Eles apontam, por exemplo, que em vários capítulos anteriores, o termo servo é usado diretamente para falar de Israel. E é verdade. Só que tem um detalhe curioso. Nesses textos, o servo erra, falha, precisa ser restaurado. Já em Isaías 53, o servo é inocente, justo, sofre por outros. Olha a diferença aí. É como tentar usar uma chave parecida em uma fechadura. Até parece que vai entrar, mas não gira. E a verdade nesse caso é que o contexto exige mais precisão. Outro argumento popular é que Isaías estaria usando uma linguagem coletiva, como se estivesse personificando o sofrimento histórico de Israel, tipo um porta-voz poético da dor do povo. Só que isso tropeça num ponto delicado. O servo de Isaías 53 sofre voluntariamente, em silêncio, sem revidar. Isso soa como uma nação inteira. Fica difícil encaixar. Israel, historicamente, sempre buscou justiça, com voz, com luta. O texto aqui parece falar de alguém muito diferente. E aqui, meu amigo, começa a nascer uma pulga atrás da orelha, porque quanto mais a gente compara os argumentos, mais começa a ver que tem algo além da superfície. Será que não estamos diante de um retrato mais específico? Alguém que, de fato, encaixa perfeitamente com o que foi escrito ali? Se você já está desconfiando que esse alguém tem nome e história, calma, que a próxima parte vai te deixar ainda mais intrigado. Se este conteúdo está agregando sua vida, peço que curta, comente e compartilhe para não perder mais mensagens como esta. Assim você também me ajuda a produzir mais conteúdos, porque, na verdade, se trata de Jesus. Quando a gente lê Isaías 53 com calma e compara com a vida de Jesus, é como ligar os pontos de um desenho que já estava traçado há séculos. Cada frase do texto parece gritar o nome dele. Foi traspassado por causa das nossas transgressões, não é? E quem foi crucificado, inocente, carregando culpas que não eram suas? Jesus, o Messias. A conexão é tão direta que muitos, ao lerem o capítulo pela primeira vez, sem saber
saber de onde vem, acham que é do Novo Testamento. Mas não, é Isaías. E isso muda tudo. Veja só, Jesus foi rejeitado pelos homens, exatamente como o servo do texto. Ele não abriu a boca durante o julgamento, foi levado como cordeiro ao matadouro e morreu entre os criminosos. Até ser sepultado entre os ricos foi citado. Coincidência? Só se o céu tivesse planejado tudo com precisão cirúrgica. É como se Isaías tivesse tido acesso antecipado ao roteiro da cruz, antes mesmo da cruz existir. Deus estava revelando, com detalhes, o plano de salvação, antes mesmo do povo entender que precisava ser salvo. É por isso que o argumento de que o texto fala de Israel começa a perder força quando a gente olha para a vida de Jesus com atenção, porque ele cumpre cada detalhe de Isaías 53 com uma fidelidade assustadora. E mais, Jesus não só sofreu, ele sofreu por amor, não por dever ou castigo. Isso muda completamente a forma como vemos a relação entre Deus e o homem. Estamos falando de um Deus que se fez homem e passou pela dor que era nossa, só para nos resgatar. E olha que curioso, quando alguém entende isso de verdade, não tem mais como ver Isaías 53 do mesmo jeito. A ficha cai, o coração aperta e o espírito acorda. Mas calma, se isso é sobre Jesus, então tem mais coisa aí, né? O que esse servo sofredor quer nos ensinar além de tudo isso? A resposta pode virar a chave de muita coisa na sua vida. O que aprendemos com o servo sofredor? O servo sofredor nos ensina, antes de tudo, que o verdadeiro amor não é confortável, é sacrificial. Jesus, ao se encaixar em cada linha de Isaías 53, mostra que amar é se doar, mesmo quando não há garantias de retorno. Num mundo onde tudo gira em torno do eu mereço, ele vem e ensina. Você ama de verdade quando está disposto a sofrer pelo outro. E cá entre nós, esse tipo de amor anda em falta por aí, né? Mas ainda é possível aprender com ele e praticar isso no dia a dia. Quer um exemplo prático? Em vez de só ajudar alguém quando é conveniente, que tal escolher servir mesmo quando está cansado? Jesus fez isso. Ajudar uma mãe solo a fazer compras, escutar um amigo sem pressa, perdoar sem pedir nada em troca, são ações simples, mas que espelham o caráter do servo sofredor. E não é ser trouxa, é ser parecido com Deus. A verdade é que esse tipo de amor transforma ambientes e transforma corações, começando pelo seu. Outro ponto valioso, o silêncio do servo. Ele não revidou, não se defendeu, mesmo sendo inocente. Em tempos onde todo mundo quer ter a última palavra e o último tweet, Jesus ensina a força do silêncio sábio. Nem toda injustiça precisa ser vingada com grito. Às vezes, a melhor resposta é o exemplo. Isso é maturidade espiritual. E olha, não tem livro de autoajuda que ensine isso melhor do que Isaías 53. Mas talvez o ensinamento mais profundo seja: o sofrimento pode ter propósito. Jesus não sofreu por sofrer. Ele sofreu para que houvesse cura, reconciliação, vida. Isso muda tudo, inclusive a forma como lidamos com nossas próprias dores. Se ele passou por tudo isso com um propósito eterno, será que os nossos momentos difíceis também não têm algo escondido, esperando ser revelado? Pois é, e é aí que a nossa vida começa a se transformar de verdade. Como isso muda a nossa vida? Entender que Isaías 53 fala de Jesus muda tudo, de dentro para fora. Não é só uma história bonita para emocionar, é uma verdade viva que te alcança no ônibus, na fila do banco, na hora que tudo parece dar errado. Saber que Deus escolheu sofrer por você muda sua identidade. Você deixa de ser alguém tentando provar valor e passa a viver como alguém que já tem valor, um valor selado com sangue. Isso, meu amigo, te posiciona com outra postura diante da vida. Tem gente que passa anos buscando aceitação, tentando preencher um vazio com status, dinheiro ou aplausos. Mas quando você entende que Jesus, o próprio Filho de Deus, sofreu por amor a você, o vazio dá lugar a uma certeza: você é amado. Isso muda a forma como você trata as pessoas, como encara seus fracassos, como lida com a culpa. A verdade de Isaías 53 te faz andar de cabeça erguida, mas com o coração humilde. Não é arrogância, é identidade curada. E não para por aí. Essa revelação ativa um novo estilo de vida. Você começa a se perguntar: se ele fez isso por mim, como posso viver à altura desse amor? E não é sobre virar alguém perfeito. É sobre se mover
mover em direção ao bem com intenção. Começa com decisões práticas. Ser mais presente com quem você ama, perdoar quem te feriu, ajudar sem esperar retorno. Isso é viver o Evangelho com os pés no chão e o coração no céu. O mais surpreendente é que, ao viver assim, você começa a ver milagres no cotidiano. Não precisa de palco nem de grandes feitos. Às vezes, o maior milagre é ter paz no meio do caos ou conseguir amar alguém que antes você evitava. E quando você menos espera, algo maior começa a se desenhar. Porque quando a verdade de Jesus entra em você, ela não fica parada. Ela se move e leva você junto. Agora que você sabe o verdadeiro contexto de Isaías 53, a pergunta é: o que você vai fazer com isso? Vai continuar apenas lendo a Bíblia como um livro antigo? Ou vai mergulhar nessa verdade que revela quem Jesus realmente é? E quem você é nele? Essa não é só uma questão teológica, é uma virada de chave para a sua vida espiritual, emocional e até relacional. Porque quando você entende o amor sacrificial de um Deus que sofre por você, tudo muda e a vida nunca. Mas é a mesma? Você já tinha pensado nesse texto assim? Será que suas crenças sobre Deus e sobre si mesmo estavam baseadas em partes soltas da história? O que ainda falta ser revelado na sua caminhada? Se você curtiu, curta, comente e compartilhe para não perder mais mensagens que irão elevar a sua sabedoria. Que Deus te abençoe.